Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Marcelo e eu vou ser seu professor na disciplina de Gestão de Projetos Turísticos. Agora eu vou passar um pouco dos slides que a gente vai trabalhar inicialmente na disciplina. E esses slides aqui, para quem foi na primeira aula presencial, já viu um pouquinho do que eu vou mostrar, mas o restante a gente avança aqui pelo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Só para começar e para relembrar, no caso, para quem já viu, a disciplina de gestão de projetos, no caso, ela é uma área extremamente técnica, né? Diferente do que a gente viu ali nos períodos iniciais do curso, disciplinas bastante teóricas, com uma pegada muito acadêmica. Nessa disciplina, a gente vai ter um trabalho extremamente técnico, ou seja, a gente vai estar muito amparado, o nosso trabalho de conhecimento vai estar muito amparado em documentos técnicos da área de gestão de projetos, né? Vou falar mais detalhadamente sobre isso ao longo desse vídeo. Então, a gente vai ter uma perspectiva, obviamente, também crítica, obviamente reflexiva, mas não tanto quanto acontece nas disciplinas de caráter mais acadêmico, né? Como a gente vai falar de instrumentação técnica, quando a gente fala de elementos técnicos, não tem muito para onde correr em termos de reflexão, de capacidade crítica. A gente tem que ser um pouco mais operacional, mais pragmático, mais assertivo no entendimento do que a gente tem de material, na compreensão daquilo, nas formas de uso, limitações, mas de alguma forma você não tem muita margem para ficar debatendo, discutindo, questionando normatização técnica, tá bom? Então, assim, a gente vai ter esse olhar crítico também, mas é um pouco mais suave do que era efetivamente nas disciplinas de caráter mais acadêmico, mais teóricas, ok? Então, esse é um ponto muito importante. A área de gestão de projetos, na formação do profissional de turismo, ela já é uma área bastante técnica, já é uma área que você pode trabalhar, você pode ser um gestor de projetos na área de turismo, tá? Diferente, por exemplo, de uma disciplina de teoria geral do turismo, né? Então, assim, ninguém se forma um teórico geral de turismo, mas alguém pode se formar um gestor de projetos, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. Essa também é uma área, né? Uma matéria que demanda bastante disciplina e objetividade, você vai entender isso ao longo do percurso, né? Ou seja, são áreas que vão demandar um profissionalismo, um rigor técnico ali extremamente densos e que a gente vai trabalhar isso ao longo da matéria. Quando a gente fala de organização da área de gestão de projetos, existem uma série de entidades, de normas ali que são muito importantes, e uma entidade que é bastante importante é conhecida como PMI, né? Project Management Institute, Instituto de Gestão de Projetos. É uma entidade internacional, né? Uma das principais referências do mundo no que diz respeito à metodologia e conteúdo sobre gestão de projetos. Vou entrar no site aqui para vocês darem uma olhada. É, Aqui o PMI, é essa entidade aqui, pmi.org, que é o site deles, tá? O site está em inglês, né? Então, se você não tiver proximidade com o idioma inglês, eu recomendo que use o tradutor ali do seu navegador, mas fica inclusive o convite para que você, não só ao longo dessa matéria, mas ao longo do que você tem de curso aí, invista no estudo do inglês, porque é uma disciplina, é um conhecimento que vai te fazer muita diferença profissionalmente, seja na área de projetos, seja em qualquer outra área, tá? Aqui o site ele é bastante completo, ele tem muito conteúdo sobre certificações, sobre aprendizado, recursos, filiação, enfim. Eu recomendo fortemente que você passe a frequentar o site da entidade, né, do Instituto PMI. Tem uma versão em português também, mas com muito menos conteúdo do que a versão original em inglês, tá bom? Então conheça o PMI, que é uma entidade muito importante para a nossa área. Vamos lá. Outros documentos que a gente vai trabalhar, e aí no caso são documentos que especificamente estão em português, mas tem um que a gente vai aprofundar mais ainda, que são algumas normas ISO, né? São padrões internacionais. Quando a gente fala de normas ISO, elas são normas internacionais e aqui no Brasil elas foram traduzidas, elas são apresentadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui tem duas ISO que eu vou destacar, mas uma delas a gente só vai tocar nela e a outra a gente vai aprofundar nela, tá bom? A primeira ISO 10006 sobre gestão de qualidade, ela tem um norte direcionado para falar sobre diretrizes para qualidade e gerenciamento de projetos. Mas eu particularmente, para essa disciplina, acho interessante que a gente não deve entrar nela, porque ela é muito pontual, muito direcionada para uma área específica que, para uma matéria só inicial de gestão de projetos, não faz sentido a gente avançar nela. Em compensação, essa outra ISO, essa outra norma 21.500 sobre orientações para gerenciamento de projetos,
essa sim a gente vai aprofundar bastante sobre ela e nas próximas aulas eu apresento mais sobre esse material, tá bom? Eu inclusive vou deixar esse material para vocês já darem uma olhada prévia nele, mas a gente já adianto que a gente vai usar muito essa ISO 21500 na disciplina, tá bom? E além disso, o próprio PMI ele tem um guia chamado PMBOK Guide, né? Então é o Project Management Body of Knowledge, que é digamos assim, o corpo de conhecimento de gestão de projetos, né? Um guia, talvez a principal referência de gestão de projetos que a gente tenha no mundo, tá? Se não é a principal, é uma das principais. A gente vai usar bastante esse guia aqui na disciplina. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem ele até para vender na Amazon. Lá, é um precinho bastante salgado, né? E ele é um documento bem grande. Na versão atual que a gente tem aqui, a 7ª edição, ele tem 368 páginas. A versão anterior, a 6ª edição, tinha quase 700 páginas, tá? Repito, é um documento extremamente técnico, não é um livro que você começa a ler do início ao fim de cabo a rabo. É um documento muito de consulta, óbvio que é interessante ter uma leitura inicial, mas ele é um documento muito de consulta, de apoio ali para os profissionais dessa área de gestão de projetos, tá bom? Mas a gente vai usar muito ele ao longo da disciplina. Obviamente que ninguém vai precisar comprar esse material, mas o que eu for usar desse guia PMBOK, eu vou passar para vocês na matéria em PDF, ali, as partes que a gente for utilizando. E também pela robustez do livro, a gente não vai conseguir trabalhar ele inteiro na disciplina, que isso de fato é só para profissionais já especializados, que estão com aprofundamento. Mas fica o convite. Se você tiver interesse em se aprofundar nessa área, o guia PMBOK é uma referência aí que você vai ter que utilizar ao longo da sua vida profissional, tá bom? Então, voltando aqui, vamos lá. Vamos lá para uma introdução rápida, né? Então, como eu já falei aqui também, a gente vai se basear, vamos basear o conteúdo dessa disciplina no que tem de melhor de referência, e o Guia PMBOK é talvez a principal referência que a gente tem aí na área de gestão de projetos, tá bom? A gente vai tocar em algumas obras aí da área de turismo, mas a gente vai pautar o nosso trabalho, especialmente pelas obras mais recentes, e no caso a 7ª edição do Guia PMBOK, essa norma ISO também, tá bom? E obviamente o meu trabalho aqui vai ajudar vocês a aproximar esse conteúdo de gestão de projetos para o campo do turismo, tá bom? Por quê? Porque essas outras obras, né, o Guia PMBOK, a norma ISO, elas não falam de gestão de projetos para turismo, tá bom? Então o meu trabalho vai ser ajudar vocês a fazer essa ponte entre o conteúdo da área de gestão de projetos de um modo geral e o campo do turismo, ok? Então, seguindo aqui, vamos lá, para a gente partir de um pressuposto básico inicial, vamos pegar duas definições de projetos, tá? Uma da ABNT, vindo daquela ISO que eu falei, e a outra encontrada no Guia PMBOK, tá bom? Então, a primeira aqui estabelece que um projeto é um conjunto único de processos, né? Um conjunto único de processos, ou seja, é um conjunto de processos, de etapas, de passos ali, que consiste em atividades coordenadas e controladas, com data de início e fim. Né? Ou seja, quando a gente fala de projeto, a gente está falando de um caminhar, do desenvolver de um passo a passo, né? Com data de início e data de fim muito bem estabelecida. Não existe projeto que comece sem data de início ou data de término. Ou então, eu conheço alguém que começou um projeto, mas não tem um prazo final. Isso não é um projeto. Tá? Um projeto profissional, gerenciado de maneira correta, profissional, ele sempre que ele começa, ele tem uma data de início e uma data de fim. Tá? Mas e se acabar o prazo final e o projeto não foi concluído? Enfim, isso vai ser avaliado. Por que o projeto não foi concluído, ou se foi concluído em parte, o que aconteceu. Pode-se estender o prazo se couber isso na gestão do projeto especificamente, ou encerra-se uma etapa do projeto e depois começa-se outro projeto, mas projetos sempre têm um início e um fim, tá? E obviamente uma série de passos coordenados. Depois a gente vai avançar mais sobre isso. Empreendidas, né, essas etapas são empreendidas para atingir objetivos do projeto, né? Ou seja, um projeto ele só existe direcionado para atingir um ou mais objetivos específicos, tá bom? Então, assim, não existe um projeto para um objetivo que você vai descobrir ao longo dele, não. Quando você pensa em estabelecer um projeto, em criar um projeto, em gerenciar um projeto, antes de você começar o projeto, você tem que entender por que eu estou fazendo esse projeto? Por que eu estou trabalhando nesse projeto? Por que eu vou criar esse projeto? Porque eu quero atingir tal objetivo, porque eu quero chegar em tal resultado. Então, assim, um projeto ele só existe
porque ele busca te levar a conquistar, a chegar em objetivos específicos desse projeto. Tá? Isso serve para pessoas, isso serve para empresas, enfim. Todo mundo que trabalha em projeto precisa entender quais são os objetivos daquele projeto. Isso ajuda a equipe a funcionar melhor, a trabalhar melhor, tá bom? Outra definição aqui, essa vinda do Guia PMBOK. Projeto é um esforço temporário, né? Então aqui nesse caso, o projeto nunca tem um prazo indeterminado, ele sempre tem um prazo estabelecido, ele é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, né? Ou seja, na perspectiva do Guia PMBOK, um projeto, ele é um esforço empreendido para criar alguma coisa. Pode ser um produto, serviço ou resultado único. E quando fala resultado único aqui, significa que todo projeto ele é desenvolvido para gerar um resultado, né? Então, assim, pode ser um processo, pode ser um produto, pode ser um serviço, enfim, mas um projeto só existe para gerar um resultado. Nesse caso, o resultado vai ser o objetivo ali daquilo que você tem em mente com o projeto, ou do que quem propôs o projeto tem em mente para aquele projeto que você está trabalhando nele, tá bom? E por que essa ideia de resultado único, né? Vamos entender que todo projeto ele é feito por pessoas, né? Ele é gerenciado por pessoas. E pessoas têm a sua subjetividade. E pessoas, assim, obviamente, como não são máquinas, à medida que a gente der ainda que seja a mesma tarefa para um grupo fazer em diferentes momentos, nunca essa tarefa vai sair 100% igual. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, se você pensar, por exemplo, um time de futebol, né? Um time de futebol que joga um campeonato, o elenco é o mesmo, o técnico é o mesmo, vamos dizer que eles ganharam o campeonato. Vamos começar o Flamengo ali de 2019, por exemplo. É um time espetacular, é muito fabuloso. Ok, se pegasse no ano seguinte, colocasse o mesmo elenco, o mesmo técnico, é improvável, quase que impossível que o time funcionaria da mesma forma no ano seguinte. Por quê? Porque as pessoas, com o tempo, né, elas mudam as suas motivações, elas mudam a sua questões internas, fisiológicas. Então, assim, pessoas que são efetivamente quem toca projetos, elas mudam com o tempo. Então, vamos pensar, por exemplo, uma equipe que vai fazer um aniversário de 15 anos. Esse ano essa equipe fez aniversário de 15 anos da primeira filha de um empresário. Beleza, fizeram aniversário de 15 anos dessa filha. No ano seguinte, a outra filha também vai fazer 15 anos. Vamos pegar a mesma equipe para fazer o segundo aniversário de 15 anos. Esses eventos vão sair iguais? Óbvio que não. Né? Então, assim, ainda que seja a mesma equipe fazendo um mesmo evento duas vezes, o resultado nunca vai ser igual. Sempre vão existir variáveis que vão fazer com que o resultado seja único. Tá? E repito, aqui eu não estou falando de uma máquina industrial, aqui eu não estou falando de um computador, de um robô, eu estou falando de projetos, e projetos são tocados por pessoas. Tá? Então, por isso que os resultados são sempre únicos. Esse é um ponto importante. E aqui eu destaco, assim, isso é um entendimento estabelecido. Eu discordo, tudo bem, mas eu quero que você entenda que de acordo com o Guia PMBOK e inclusive com a norma ISO, a gente vai ver muito conteúdo sobre isso. Os resultados de projetos são sempre resultados únicos, tá bom? Por mais que você discorde, aí a gente discute isso em sala, nos fóruns ali, no chat do Teams, enfim, mas eu quero que você entenda isso. Tá bom? Esse é um ponto importante, porque é esse tipo de informação que as normas técnicas nos trazem, tá? Mas a gente pode discutir isso, só que nesse momento eu quero que você entenda essa abordagem, beleza? Vamos lá. Em linhas gerais, os projetos eles podem surgir de várias maneiras, né? Eles podem surgir a partir de uma demanda de mercado, né? Ou seja, uma prefeitura, um governo, uma empresa lança um edital de apoio chamando, convocando quem quiser submeter projetos, pode mandar, tá bom? Então, essa é uma das formas de surgirem projetos, a partir de demandas do mercado. Podem surgir também a partir de uma necessidade profissional organizacional, né? Então, por exemplo, uma empresa deseja criar um projeto para captar novos clientes, ou reformular uma estrutura organizacional da sua empresa, ou criar um evento anual para valorizar os seus funcionários, tipo, comemoração de fim de ano da indústria tal, da empresa tal, comemorar os resultados da empresa, o sucesso de vendas, enfim. Isso pode isso pode gerar um projeto, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos voltar aqui para... Se você jogar no Google, por exemplo, né? Editar o projeto, vamos pôr aqui, editar o projeto, coloquei meio ambiente, mas vamos colocar turismo. Né? Se você fizer essa pesquisa aqui para diferentes áreas, né, você vai ver que vão surgir muitos resultados
Olha lá, Prefeitura de Juiz de Fora lança edital de fomento, a Secretaria tem resultados da Secretaria de Estado de Cultura de Estado e Cultura de Minas, né? Editais aqui da Embratur, Ministério do Turismo, a IP, acredito que seja uma ONG. Eu me lembro que tem editais do Sebrae, tem editais da Secretaria de Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Estado de Santa Catarina, enfim. Se der uma busca aqui, você vai encontrar muitas chamadas de projetos, e aí aqui é um exemplo, por exemplo, aqui é um exemplo, no caso, de demandas do mercado, né? Ou seja, o mercado ele apresenta chamadas para pessoas que queiram submeter projetos, tá bom? Essa necessidade aqui, essa segunda forma de surgirem projetos, não necessariamente vai vir por um edital, tá bom? Isso aqui pode ser, às vezes, uma demanda que surgiu a partir da procura da sua empresa, a partir da procura de um profissional, enfim. Então, isso aqui pode ser não necessariamente um projeto a partir da necessidade profissional organizacional, ela surge não necessariamente por meio de um edital, tá bom? Uma outra forma de surgirem projetos é da necessidade de um cliente. Ou seja, um cliente deseja fazer uma festa de 15 anos para sua filha e ele vai procurar ali, profissional de eventos Petrópolis, profissional de eventos da cidade tal. Ele vai procurar, bater na sua porta lá, ou mandar um e-mail e falar: oi, tudo bem? Eu vi que você organiza eventos, quero fazer um aniversário de 15 anos para minha filha e você faz esse projeto para mim? Eu e minha esposa estamos pensando em nos casar, você monta esse projeto de casamento para nós? Né? E aí o profissional que trabalha com esse tipo de projeto, vamos pensar que evento é um tipo de projeto, vai montar esse projeto para essa pessoa, tá bom? E aí a gente vai ter projetos que às vezes vão ser elaborados num período de semanas, meses, outros projetos podem extrapolar período aí de ano ou anos, né? Enfim, são alguns exemplos. Outra forma de surgirem projetos é pela busca por avanço tecnológico. Né? Então, por exemplo, busca-se criar novas possibilidades para trabalhar com transporte aéreo, além dos padrões já existentes. Aqui o exemplo que eu dou de projeto, né, é um projeto de um braço, de um pedaço da Airbus, chamado Perlan Project. Né? O que é o Perlan Project? Aqui esse é o site do Perlan Project, o próprio nome diz, né, o projeto Perlan. Esse projeto aqui ele trata de estudos sobre voos em elevada altitude, além da que os aviões convencionais já voam. Né? Por quê? Porque voar em altitudes mais robustas, mais elevadas, pode interferir no consumo de combustível, na pressão da cabine interna, uma série de recursos ali que os aviões até então não estão preparados. Então esse projeto Perlan, ele é um projeto relacionado ao estudo de novas informações para que futuramente existam aviões que voem em camadas mais altas aí do nosso espaço aéreo, tá bom? É muito curioso, depois eu vou deixar o link de onde eu descobri esse Perlan Project, foi nesse canal aqui, Aviões e Música, Aviões e Músicas, e ele fala um pouquinho desse projeto Perlan, depois eu fui conhecer o site do projeto. Mas é isso, esse é um exemplo de situação em que um projeto ele pode surgir a partir de da busca por avanço tecnológico, tá? Uma outra situação que os projetos podem surgir também é da necessidade de cumprir requisitos legais. Um exemplo que eu destaco aqui é o surgimento da LGPD, ou da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Essa lei ela não tem apenas no Brasil, existem outras leis similares, por exemplo, em países da Europa, e são leis relacionadas a determinar sobre como os portais, os sites, eles podem lidar com as informações das pessoas que acessam aqueles espaços virtuais. Né? Então, quando surgiu a LGPD aqui no Brasil, praticamente todos, né, ou quase todos os sites aí tiveram que se reconfigurar, e quando a gente fala de grandes organizações tipo Globo.com, Terra, enfim, eles tiveram que criar projetos para entender como é que a gente gerencia os dados pessoais de quem acessa o portal dessas empresas, como é que a gente cuida desses dados, e, inclusive como é que a gente pede autorização, né? Já viu quando você entra em um site e aparece aquela informação, esse site tem cookies, você aceita a coleta de cookies da sua navegação? Então, quando começou isso é resultado de projetos relacionados à LGPD para cada site, tá? Então, os sites eles têm que colocar esse tipo de informação para quem navega por eles, tá bom? Algumas reflexões aqui só para a gente avançar e finalizar. Né? Então, os projetos, de um modo geral, eles têm objetivos específicos, né? Ou seja, nenhum projeto é igual. Né? Mesmo que seja o mesmo pai
querendo fazer festa de 15 anos para as duas filhas diferentes, dificilmente vai acontecer de serem duas festas exatamente iguais. Mesmo que o pai queira duas festas exatamente iguais, a equipe não vai, repito, gestão de projetos está relacionado a pessoas, humanos realizando projetos. E humanos, eles têm singularidade, eles têm subjetividade naquilo que fazem. Então, por mais que às vezes o resultado pareça similar, ele nunca é 100% igual. Então, repito, isso é o entendimento comum da literatura técnica sobre gestão de projetos, né? Existe singularidade nos projetos e cada projeto é único. Por mais que ele se pareça igual, cada projeto é único. Mesmo que seja, ano passado a gente fez esse mesmo projeto, esse ano a gente vai repetir. Beleza, cada projeto é único. Tá? Muda a temporalidade, muda as condições da equipe, muda uma série de coisas, tá bom? Enfim, então essa é uma característica importante de projetos. Cada projeto é sempre único, dado, obviamente, que eles têm singularidades envolvidas no seu processo de gestão, de condução dele. E se cada projeto é único, o resultado desse projeto, o que ele entrega no final, seja um produto, serviço, um processo, ele também é único. É consequência da primeira característica, tá bom? Então, assim, por mais que os resultados sejam parecidos, ele nunca é igual. Né? Então, você pensar, por exemplo, às vezes até carros, né? Carros que saíram de uma indústria. Você vai encontrar, às vezes, tem, sei lá, 100 carros do modelo Gol. Não dá para dizer que todos os carros são 100% iguais. Vai ter um que vai ter um defeitinho ali, outro que vai ter outro defeitinho ali. Um vai sair com problema de fábrica, outro não. Então sempre vai existir alguma diferenciação, ainda que seja mínima, tá bom? Tanto é que o chassi, por exemplo, de cada carro ele é único. Então, assim, você não vai ter dois chassis iguais pro modelo de carro. Então, esse é um ponto também importante. Da mesma forma que a gente tem o nosso CPF, né? Mas pensando em carro, por exemplo, você olha, esteticamente os carros podem parecer iguais, mas na prática eles vão ter distinções ali e tem, inclusive, identificação para distinguir esses carros. Tá bom? Projetos, de um modo geral, eles são formas de trabalho que ocorrem de maneira progressiva. Ou seja, você tem um início, meio e fim. Não tem como você começar um projeto do final, depois ir para o início, depois ir para o meio. Não existe, né? Tem uma sequência de passos, tem uma sequência de processos. Você não pode começar do passo 3, depois vai para o passo 9, depois você volta para o passo 1. Não, você tem que começar das primeiras tarefas, dos primeiros processos, depois você vai avançando progressivamente. Não tem como você romper a ordem de um projeto, tá bom? Isso é a essência básica e característica comum dos projetos de um modo geral, tá? É uma atividade temporal. Como eu falei, ele tem um prazo de início, um prazo de final estabelecido e tem um desenvolvimento de percurso aí ao longo desse meio, tá bom? Apresenta níveis de incerteza, ou seja, não tem projeto que você tem 100% de certeza sobre tudo que vai acontecer. Então isso não existe, ok? A gente precisa sempre entender que todo processo tem algum nível de incerteza, todo projeto, no caso, tem algum nível de incerteza. Alguns vão ter mais incertezas, outros vão ter menos, mas todo projeto tem incerteza. E dado que todo projeto tem incerteza, eu preciso gastar tempo estudando quais são as possíveis incertezas do projeto que eu estou trabalhando, conhecer o que se tem de saber sobre essas incertezas e como é que eu posso gerenciar isso, né? Incertezas econômicas, incertezas sociais, incertezas políticas, ambientais, administrativas, o que for. Mas as incertezas, elas são parte inevitável de qualquer projeto, tá? Isso é muito importante saber. Deixa eu só desligar um timer aqui, só um minutinho. Beleza. Vamos lá. E outra coisa, a complexidade é algo inerente a qualquer projeto, né? Por mais simples que um projeto seja, ele é complexo, tá bom? Então, eu vou fazer uma festa de aniversário de 1 ano para o meu filho. Pode ser uma festa pequena, não tem problema, mas envolve complexidade. Tá, eu estou dando exemplo de eventos aqui, mas a gente pode pensar numa série de outros exemplos, a gente pode falar mais disso em sala de aula, ou mesmo dialogar aqui nos ambientes online que a gente vai ter contato, tá bom? Mas todo projeto tem alguma complexidade inerente a ele, tá? Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque projeto envolve sempre múltiplas variáveis. Então assim, vou pegar uma caneta na sala, isso não é um projeto. Tá? Quando a gente fala de projeto, realizar um evento, se preparar, por exemplo, eu tenho um projeto de morar no Canadá.
Ah, então beleza. Para você morar no Canadá, vai ter uma série de etapas para você cumprir. E isso não é simples, né? Documentos para conseguir, provas para realizar. Então, assim, essas múltiplas variáveis, elas têm complexidade. Então, você vai precisar conhecer o nível de complexidade do projeto que você está realizando, que você está inserido, né? Quais são as etapas desse projeto e entender, dada essa complexidade, quais são os melhores procedimentos, quais são as melhores práticas para lidar com a complexidade do projeto que você está envolvido, tá bom? Então entenda isso, assim, não dá para fugir da complexidade dos projetos. O que você precisa fazer é entender, beleza, projetos são complexos. Então como é que eu lido com isso, tá bom? Beleza, existe incerteza em projetos. Então, quais são as incertezas do projeto que eu estou trabalhando? Como é que eu lido com isso? Quais problemas podem acontecer e como é que eu vou lidar com esses problemas? Quais são as melhores respostas para esses problemas? Então, tudo isso são características comuns em projetos, tá bom? E só para a gente encerrar aqui algumas reflexões iniciais, eu vou passar para vocês o Plano Nacional de Turismo, tá? Por favor, deem uma olhada nesse documento. Ele é grande, não é para ler de uma aula para outra, mas eu quero que vocês tenham uma noção preliminar geral do PNT, do Plano Nacional de Turismo, e comecem a entender de que maneira o Plano Nacional de Turismo tem relação com projetos, tá? Ou como a gente pode pensar em criar projetos ou na elaboração de projetos que dialoguem com o Plano Nacional de Turismo. Esse é um pensamento, uma reflexão interessante para a gente ter inicialmente nesses primeiros passos da disciplina, tá bom? E só para a gente fechar aqui também, eu quero deixar claro, né, e eu quero que você coloque isso na sua cabeça, que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina, e eu gostaria que você usasse isso até além da matéria, o uso de conhecimento na área de gestão de projetos para desenvolver projetos para você mesmo, para sua carreira. Né? Igual eu falei agora há pouco, eu tenho um sonho de trabalhar fora do Brasil daqui a alguns anos. Eu tenho um sonho de abrir a minha própria empresa. Beleza, tudo isso pode ser realizado a partir de projetos. Você pode criar um projeto de como estruturar uma carreira internacional no país que você deseja. Você pode criar um projeto sobre como é que eu abro uma empresa, como é que eu começo a pensar em abrir uma empresa do zero, né? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? O que eu preciso levantar? Capital, documentação, enfim. Como é que eu monto um plano de negócio? Enfim, tudo isso está relacionado a projetos, tá bom? Mas é isso. A gente vai se falando, esse é o primeiro dos muitos vídeos que a gente vai ter na matéria, tá? Qualquer dúvida ou questão pode me chamar pelo chat do Teams, pelo WhatsApp e também ali pelos comentários das postagens da disciplina e a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau, tchau, valeu!